Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do habitual aí que eu tô gravando, que é sempre vídeo na rua, né, mostrando os esportes. Hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um bate-papo aqui com vocês, falando algumas curiosidades de como que funciona a minha rotina, por que que eu vim parar nesse mundo do triatlon, enfim. Mostrar um pouco dos bastidores agora da minha vida mesmo, como que os treinos se encaixam na minha rotina, como funcionam sem ser no período de prova, né? As rotinas normais, enfim, dias comuns sem ser os antecedentes a uma prova. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês, vamos conversar, vai ser um bate-papo aí diferente. Bora lá. Eu vou começar falando sobre o porquê que eu vim parar no triatlo. Em outubro de 2026, já fazem 2 anos que eu tô aqui no triatlon. E logicamente que eu não comecei do nada, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho de como foi minha trajetória. Lá para os meus 7, 8 anos de idade, uns 7, 8 anos de idade, eu já fazia natação regularmente, treinava já num clube de natação, fazia aulas toda semana, umas 2 vezes por semana, e eu fiz até a minha adolescência. E depois, né, a gente vai crescendo um pouco mais e tal, e fui deixando um pouco a natação de lado. Aí depois comecei a pedalar de mountain bike aqui em Araraquara, né, que é uma cidade interior. Então o pessoal aqui a gente anda muito de mountain bike, que é o ciclismo na terra. No mountain bike eu fiquei por um bom tempo treinando, mais nada assim profissional, nada disso. Era só aos finais de semana, andava com o pessoal, meus amigos, tudo mais. E era, pô, um esporte que eu gostava muito e fiquei por muito tempo fazendo. E aí também depois comecei na faculdade e tal, e aí fui deixando um pouco de lado também. E aí foi na hora que eu me vi numa situação em que eu não estava fazendo nenhum esporte. Tudo que eu tinha feito de esporte a vida inteira, estava vendo ir por água abaixo, não estava treinando. E aí falei, não, preciso dar um basta nisso. Nem só de festa e balada a pessoa pode viver e não ter um exercício. Não estava me encontrando, sabe? Minha vida inteira foi moldada no esporte e pela minha adolescência e tudo mais, me deixei levar um pouquinho. E aí eu me vi muito distante. E foi então quando meu tio, que eu sou bem próximo dele, Fábio, um abraço aí, tio, você tá vendo o vídeo aí, certeza. Foi quando meu tio, ele falou, pô, vamos entrar nesse esporte aí, triatlon e tal. Ele já corria, né? Mas ele também não tinha feito triatlon, ele não tinha contato com a bicicleta, ele só corria e já sabia nadar. Mas também ele não tinha contato com a bike. E ele nem mora aqui em Araraquara, ele conhecia o meu treinador que é hoje, né? Ele já conhecia ele, que é o Cláudio. E então ele falou, pô, vai lá conhecer, ver se você gosta do triatlon, do triatlon, como que funciona e tal. Eu fui atrás, né, dos meus treinadores, conheci eles e aí eu fiz uma semana de experimental, com planilha e tudo mais. E, pô, aí eu me apaixonei já na primeira semana quando eu vi essa rotina de treinos. Sempre, né, gostei de fazer esportes e eu falei, pô, essa é minha hora de voltar. Vamos voltar aí para os esportes que a gente gosta. E foi quando eu comecei a treinar. E confesso que não foi fácil, eu saí de um... Lógico, não foi no sedentarismo, eu já tinha uma memória muscular, comecei na academia, eu comecei novamente, né, no mountain bike, andando aos finais de semana. E aí eu fui me encaixando de novo, né? Voltei a nadar, que era uma coisa que eu não fazia, sei lá, mais de 6, 7 anos que eu não nadava. Entrei numa piscina de novo. Foi muito legal. A bicicleta, então, foi no mountain bike, né? Como já falei pra vocês. E aí falta a corrida. A corrida foi bem difícil. Porque eu nunca tinha corrido na vida, nunca tinha feito treino. E eu confesso que eu, de cara, assim, eu não gostei. Foi das 3 modalidades a mais difícil. E até hoje, às vezes ela me dá alguns problemas, já me deu algumas lesões aí. E faz parte, né? O treino é muito impacto e tá na rotina, não tem o que fazer, é o triatlon. E hoje em dia eu já tô gostando mais de correr, mas eu confesso que dos 3 esportes, para mim a corrida é o mais difícil. E eu acredito que essa dificuldade seja por eu nunca ter treinado, né, a corrida. A bicicleta e a natação eu já tinha treinado, então era algo mais fácil para mim. Como vice-versa, né? Se eu já tivesse corrido, poderia
ser que ela não fosse tão difícil como ela foi. E então eu comecei a treinar, fiz tudo certinho, estava fazendo os treinos com meus treinadores. E aí foi quando fui levando e até onde eu tô hoje, que vai fazer já 2 anos que eu tô treinando. E eu queria mostrar para vocês um pouco que eu acho que as pessoas não mostram tanto, sabe? Os vídeos que a gente tem aqui no YouTube são mais de pessoas já que são profissionais. Queria mostrar um pouco desse lado amador, de como que é um começo. E não foi fácil. Mesmo que eu já tinha essa bagagem de exercícios que eu já tinha feito na vida, na minha infância e adolescência, não foi fácil para mim começar. Dói tudo, você tem as comparações, que é impossível não ter, né? Tem a comparação com a pessoa que você vê no Instagram, comparação, sei lá, com pessoas que você conhece, é impossível não ter, né? E aí é a hora que você tem que saber lidar com isso, para não te atrapalhar e te diminuir e você falar, pô, que eu não nasci para isso, para treinar, eu não sirvo para isso. E aí você tem que focar no porquê você tá ali. E é difícil, né, a gente achar o porquê que a gente tá ali treinando e são várias coisas, né? Você quer melhorar sua saúde, você quer sair do sedentarismo, ao mesmo tempo você quer se vencer, porque quando você acorda às 5 horas da manhã para treinar, de um lado do seu ouvido falando, não, fica aqui deitado, vamos dormir mais um pouco. E do outro lado, bem baixinho, mas muito mais baixinho do que do outro lado, falando, não, vamos levantar, vamos treinar. E aí vai de você também, né, se você vai ficar ali deitado ou se você vai levantar e vai treinar. E é ali que diferencia. Na hora da prova, vai depender do seu esforço, né, do dia a dia ali do seu treino. E é muito louco isso. A gente vai pegando essa malícia assim de treinos e tudo mais com o tempo, não tem muito o que fazer. E o que eu aprendi com esses 2 anos é a constância, que ela molda o atleta. E eu comecei a treinar em outubro de 2024. E eu fiz a minha primeira prova foi em março ou abril de 2025. Então foi bem recente. E aí eu consegui fazer minha primeira prova, tudo certo, né? E a gente já começa a se comparar com a galera. A gente vai para a primeira prova, já começamos a se comparar. Mas aí continuei treinando, tudo certo, e a corrida já sendo uma entrave para mim, estava bem difícil, até que eu tive minha primeira lesão no joelho. Eu acredito que foi um pouco por falta de fortalecimento muscular. Eu não estava totalmente fortalecido para a rotina de treinos que eu estava levando ali de 7, 8 horas por semana, de uma pessoa que estava vindo de um sedentarismo assim de alguns anos e entrei numa rotina doida. E aí estava fazendo fortalecimento, mas eu acho que não estava sendo o suficiente para toda aquela bagagem de treinos que estavam sendo colocados ali na minha rotina de segunda a domingo. E aí o corpo às vezes não aguenta, né? E aí tive uma lesão, foi bem difícil passar por ela. Tive que ter muito foco para treinar, que a gente desanima, né? Ficar sem treinar, fiquei sem correr. Cheguei a ficar, nessas 2 lesões que eu tive, cheguei a ficar mais de 1 mês, 2 meses sem treinar. E aí é totalmente mental. Eu falo assim para os meus amigos, família, é muito mental. Porque nesses momentos de lesões, você tá ali abalado, né? Você fala, pô, eu tinha medo de correr e sentir uma dor, sabe? Fala, pô, não aguentava mais sentir aquilo lá. E aí, enquanto eu não mudei meu mental, eu falei, pô, eu vou correr, eu vou melhorar. Enquanto eu não fortifiquei minha cabeça a ter um pensamento positivo, eu não conseguia treinar do jeito que eu queria, do jeito que era proposto. E eu acredito até que meu pensamento positivo que eu aprendi a ter me ajudou a vencer essa lesão. Já estava melhorando, mas eu acredito que tenha melhorado, tenha tido uma eficácia na minha melhora. E até que hoje em dia está 100%, né? Hoje em dia eu já estou 100% da minha lesão que eu tive. E aí é falar para vocês que passar por essas lesões é bem difícil. Ainda bem que eu só tive essas 2, né, até agora. Tô bem. E aí a gente vai aprendendo a lidar. E aí foi passando assim o tempo. Eu fiz outra prova em
julho já. Essa prova de julho eu estava ainda com a lesão, que eu lembro que foi bem difícil correr no final. Depois eu fiz outra, foi para agosto, setembro também, aí eu já estava melhor. E resumindo, esse ano, 2026, está sendo o meu melhor ano. Comecei em 2024, agora que eu tô colhendo os frutos de tudo que eu já treinei. Esse ano tá sendo bem legal, tô conseguindo resultados bons. Espero que continue assim. Eu ainda tô no triatlon sprint, né? Me considero iniciante ainda no triatlon. Tô pegando bastante bagagem, aprendendo, mas eu me considero iniciante. Tenho muito a aprender ainda, mas já tenho bastante conhecimentos aí para passar para vocês. Por incrível que pareça, são 2 anos de treino, mas já mudou muito na minha vida. A constância que a gente aprende a ter é absurda, assim. Não sei descrever como que acontece. Eu acho que é o hábito, né, de treinar e a gente leva para a vida, para as pequenas coisas assim do nosso dia. A constância do triatlon, ela é elevada. Eu aprendi muito a ter constância, veio do triatlon, né? A constância a gente leva para nossos hábitos do dia a dia. Sem ser de treino, a gente começa a ter, eu pelo menos comecei a ter muito mais constância. Os objetivos melhoraram muito além do triatlon também. Eu acredito também que eu fiquei mais focado nas minhas coisas, nas minhas realizações que eu quero, focado nos meus estudos, no meu trabalho. Me ajuda muito no dia a dia. E além da minha saúde, né? Sair do sedentarismo, hoje em dia estou bem melhor, fiz exames muito melhores. Então só me agregou. E aí eu já entro na próxima pauta, que é o que eu preciso para começar a treinar. E eu acho que eu vejo, né, pelas redes sociais, que a galera acha que você precisa ter uma bike de 100 mil reais para começar a treinar, que você precisa ter o melhor treinador, que você precisa de isso e aquilo, e roupa de borracha, e não é isso. Lógico, quem tem condições pode comprar equipamentos melhores, mas não é o obrigatório para você começar a treinar. Acho que em primeiro lugar você tem que estar com a cabeça certa, que você vai ter uma rotina bem diferente, dependendo da pessoa, né? Se ela não faz exercício, uma rotina bem diferente, mas que vai agregar muito na sua vida. E pode ser com uma bicicletinha de entrada, pô. Eu comecei com uma mountain bike, fiz a minha primeira prova de mountain bike. Uma mountain bike, uma touca, um óculos de natação, um tênis de corrida. E aí você vai comprando as coisas aos poucos, né? De acordo com a sua condição. Mas o mais importante, logicamente, é a força de vontade de treinar. Eu conheço casos de pessoas que, tem as bikes de entrada, não tem o melhor tênis, não tem o melhor óculos, não tem a roupa de borracha, mas a pessoa é muito determinada e ela não depende daquilo, sabe? Ela treina e dá o melhor dela. Então você que está aí pensando se você entra nesse mundo de doido aqui do triatlon, eu só falo para você que você não vai se arrepender, pode vir. Esporte muito legal, tá crescendo cada vez mais, né? A gente vê pelas provas aí, prova de Ironman 70.3 acabando em 15 minutos as inscrições, é coisa de louco. Como se fosse uma prova barata, né? E é uma prova bem cara. Só tá crescendo e eu só tenho coisas boas a falar aqui. Recomendo totalmente. Quem quiser também me manda uma mensagem no direct, me chama aí no Instagram. A gente conversa aí se eu puder te ajudar, né, te dar conselhos. E a minha expectativa para 2026 ainda treinando é que eu tenho uma prova em agosto, NPC lá em Rio Preto, uma prova sprint. E depois vou fazer uma em dezembro Olambra, que é a do Blue Series, que aí vai ser, até o momento, né, eu acho que vai ser o meu primeiro olímpico. Se tudo der certo até lá, vai ser minha primeira prova de sprint de triatlon olímpico. E eu tô bem ansioso, porque a minha prova-alvo maior assim é o 73 2027. Que eu ainda tô vendo se vai ser o Rio de Janeiro ou Florianópolis, né? O que eu consegui fechar. E tenho muito treino ainda para fazer, eu ainda tenho que fazer uma meia maratona aí, os treinos bem grandes pro ano que vem, então é uma preparação. E ela começa
desde muito antes de você fazer a inscrição da prova, né? Começa na sua constância ali, de dia após dia até o dia da prova. E eu acho que isso é importante. Não tem como você não gostar do processo, sabe? As provas até... Pode ser que você fique meses sem fazer uma prova, um ano sem fazer uma prova, e se você não gosta desse processo de treinar, não faz sentido, né? Você não tem motivo para estar ali. Se acordar sem... Lógico, a gente fica cansado, né, de treinar e tudo mais, mas a gente tem que gostar do processo, aprender a gostar. Esse que é o negócio, aprender a gostar desse processo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter motivado alguém aí para treinar. Uma pessoa que queira aí começar no triatlon. Quem tiver dúvidas pode me mandar no Instagram ou deixar aqui nos comentários do YouTube. E é isso. Valeu. Quem puder se inscrever aí, compartilhar o vídeo, deixar um like, eu agradeço. Valeu, pessoal!